Olá, prezado estudante, prezada estudante. Para pensarmos na relação entre ética, moral e religião, vamos pensar sobre o texto intitulado Concepções de Humanidade e Religião em Tempos de Covid-19. Em tempos de pandemia, algumas reflexões, embora pareçam óbvias, se fazem urgentes. A seguir, ensaio duas que nasceram da observação e do desejo de contribuir neste momento de intensa crise. Primeiramente, falamos da noção de humanidade como um projeto que precisa de aprimoramento contínuo. Em seguida, sobre a função formativa das religiões e o desafio das mesmas no enfrentamento desta pandemia. Por fim, tentamos poetizar nossa esperança em dias melhores e felizes para a família humana. As informações de cunho científico para o combate à pandemia têm como principal orientação que as pessoas permaneçam em suas casas. O isolamento tem soado como a melhor resposta que podemos dar para barrar o avanço do Covid-19. Não obstante este aviso, pessoas e organizações têm oferecido certa resistência e certa aversão à ciência que parece decorrente do que ouso chamar de institucionalização da ignorância. Não aderir às orientações científicas e menosprezar os danos que o Covid-19 pode causar mostra, em outras coisas, a fragilidade dos laços coletivos e, infelizmente, certa falência da noção de humanidade. Mais do que em outros tempos, é preciso pensar que o ser humano não está pronto, é projeto em construção permanente, se faz ao tomar parte na construção da história. No entanto, a história, ainda que pessoal, não acontece fora da coletividade, da sociabilidade que precisa ser retomada e alimentada para que todas as ações construam cidadania e testemunhem esperança na humanidade, contrariando toda lógica individualista, egocêntrica e desnuda de amor fraterno. Assumir-se na condição de sujeito, ser histórico, não é um processo desvinculado do social e do comunitário, visto que toda ação, por mais pessoal e individual que pareça, reflete no seio social. Nosso contexto reforça essa tese. Uma decisão que parece simples pode implicar amplamente no conjunto da sociedade. Obedecer às orientações e permanecer em casa significa pensar na existência como sendo uma grande teia de relações onde o que parece estritamente pessoal influencia na configuração de toda a teia. Podemos ser um fio a mais a compor essa complexidade de relações e agir de forma solidária, ou desconsiderar as orientações e romper com fios, estraçalhar mentes, espalhando medo e dando vazão ao pânico, como têm insinuado algumas pessoas constituídas em cargos de liderança. Cito 3 exemplos vivenciados recentemente. No mês 3, na verdade. Quando fui à consulta médica no dia 20/3, percebi que a maioria do comércio de nossa cidade estava com as portas fechadas, exceto uma loja que permanecia aberta contrariando o decreto municipal. Ainda na quarta-feira à noite, 18 de março, quando retornava do último dia de aula presencial, antes do início da quarentena, uma igreja estava aberta e com significativo número de fiéis, muito perigoso neste momento de transmissão comunitária. Vi notícias verdadeiras e muitos comentários sobre a estocagem de alimentos
e outros mantimentos, bem como aumento no preço do álcool gel. Com estes exemplos ilustro o que foi dito anteriormente e repito veementemente. Necessitamos nos pensar como humanidade, indivíduos que existem em relação com outras pessoas, que tomam decisões com impactos mais amplos do que a gente imagina. É a hora de relembrar um ensinamento da maioria dos nossos pais de que não podemos tudo o que desejamos e queremos. Não estamos no centro do mundo e este não gira em torno do nosso umbigo. Agora, mais do que em outros tempos, urge recuperar a noção de família humana, de humanidade, que só é em relação, como numa grande teia. Penso que a filosofia africana, Ubuntu, precisa ser retomada, estudada e vivida para que superemos este momento de crise, dando à humanidade um direcionamento comunitário, social, global, visto que ser humano é ser com os outros. Enquanto humanos que existem em sociedade, políticos por natureza, como disse Aristóteles, também buscamos pela dimensão transcendente da existência. É também da natureza humana desejar um sentido transcendente para a vida. Penso que a serviço disso devem se colocar as religiões. A diversidade religiosa tem orientado seus fiéis neste momento difícil, algumas com bastante coerência, entendendo que a fé não exclui a necessária prudência e não nos isenta do vírus, como se sobre os fiéis existisse um escudo protetor. Cabe às religiões e às diversas concepções de fé nos auxiliar a passar com equilíbrio por este momento de tensão, visto que são elas formadoras de opinião e orientadora das ações de muitas pessoas que a elas aderem com fervor. Repudio toda forma de crença e questiono a veracidade de uma religião que orienta os fiéis a demonstrarem fé, se aglomerando em reuniões e cultos com o argumento de que é nesta hora que são provados para mostrar o quanto creem. Entendo que a ação de Deus não é mágica e não exclui de forma alguma nossa participação. Cuidar-se e pensar no outro é o que de mais caridoso podemos fazer neste contexto. Não vá à sua igreja, não frequente as celebrações agora, mas apoie-se na sua fé e tenha atitudes coerentes com o querer de Deus, que segundo as Escrituras e o exemplo de Jesus Cristo, quer a vida, o cuidado com toda a vida. Se não és cristão, mas tem uma prática religiosa, sugiro que revisite os ensinamentos de sua religião, o livro sagrado ou a doutrina. Te garanto que não encontrará pensamento contrário a este. Qualquer orientação que soar contrária ao cuidado da vida, a sua e dos outros, não provém do querer de Deus, a não ser que estejamos falando de experiências diferentes de Deus, de noções controversas, sobre as quais fico à disposição para o diálogo em espírito de fraternidade. Viva com fé. Reze, ore, pense positivo, conecte-se com o Deus de sua fé, mas não desacredite no que tem falado a ciência e a experiência de outros países. Que Deus nos inspire atitudes de cuidado e nos mantenha firmes na esperança ativa de que dias melhores virão. Por fim, mas sem a pretensão de fechar a porta desta temática, desejo que cada um de nós possa ser humano, em espírito de fraternidade, solidariedade, para que superemos este momento de dificuldade e saiamos dele mais crescidos, mais amigos, mais família, mais humanizados e humanizadores. Voltemos nosso coração e nossos olhos para a dimensão transcendente da existência e sejamos coerentes com o apelo por vida feito em cada jardim
que desabrocha em flor, em cada templo de tijolo que fechado nos orienta a sermos nós templos vivos, que na atitude de isolar-se dos demais, testemunhemos um amor que é maior e energiza a teia de relações da qual somos feitos. Este texto foi publicado no mês de março. No dia 24 de março deste ano. Está reproduzido neste formato por ser de minha autoria e está disponível no site neypies.com com o título Concepções de Humanidade e Religião em Tempos de Covid-19. Penso que nos ajuda a pensar a relação entre atitude religiosa, ensinamento religioso, ética religiosa. A moral são os comportamentos, os valores, as normas, as leis que estão presentes em determinadas sociedades. A ética reflete, pensa, ilumina estes comportamentos, estas leis e estas normas para verificar o quanto estão sendo coerentes com o princípio da valorização da vida. Obrigado pela atenção.